Fábio, me diz uma coisa. Quando você pensa em um ataque hacker, você imagina o quê? Um cara de capuz preto num porão escuro digitando códigos verdes numa tela preta, daquele tipo Hollywood, assim, que tem na nossa cabeça? Pois é, né? A gente sempre imagina que é o Mister Robô daquela série bem famosa aí, que tá ali do outro lado do mundo mexendo no computador nessa telinha verde, né? Mas se eu disser que às vezes o perigo não vem de um gênio do mal, mas de um colega de trabalho que senta na mesa ao lado, dentro do próprio banco, o que você acha? Uá, acho perigoso. Mas eu vi que um caso recente com o Pix mostrou exatamente isso, provando que a realidade é mais do que um filme de escritório de ficção científica. E hoje no Bits a gente vai pegar as notícias que parecem complicadas e desembrulhar cada uma delas para todo mundo entender. Fica com a gente que o papo vai ser bom. Olá, olá, comunidade Bits. Bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Andressa Carvalho. E eu sou o Fábio Xavier. Então vamos começar pelo assunto que mais mexe com o nosso dia a dia. A segurança do nosso dinheirinho, nosso rico dinheirinho. Fábio, eu li no G1 sobre o ataque ao sistema do Pix, que a gente falou agora há pouco. E o que mais me chamou a atenção é que a falha foi humana. Como é que funciona isso? A gente não investe milhões em tecnologia justamente para evitar esse tipo de problema? Sim, mas essa é justamente a pergunta central. Mas a gente foca tanto no código, tanto na tecnologia, na criptografia, que esquece o óbvio, né? As pessoas que são quem operam essas tecnologias. E as pessoas são complexas. E como? Né? Eu costumo falar sempre que temos que nos preocupar com 3 coisas. É o tripé aí que é importantíssimo, que é a tecnologia, processos e pessoas. E muitas vezes a gente só se lembra da tecnologia. Mas então, como é que funciona essa ameaça interna, assim, humana na prática? O funcionário tem uma senha mestra, ele abre tudo, ele olha tudo, vai lá e invade? Não exatamente, mas pensa, por exemplo, no sistema do banco como um grande hotel com centenas de quartos. Um funcionário específico não tem a chave mestra do hotel inteiro, mas ele tem a chave do andar em que trabalha, do almoxarifado, por exemplo. Entendi. A ameaça interna acontece quando ele usa essa chave legítima para abrir a porta do quarto para um ladrão. Ele não arrombou nada, ele usou a chave de acesso que já tinha para um fim criminoso. Eu entendi. Então quer dizer que ele não quebra a regra em si, ele abusa da regra que ele tem. Exatamente. É um abuso de privilégios. E é por isso que hoje se fala tanto em Zero Trust ou confiança zero. Nossa, confiança zero parece até meio paranoico, né? Parece que eu tô doidona e pensando nisso o tempo todo. Quer dizer, desconfiar de todo mundo o tempo todo, até dos próprios funcionários? Como é que a empresa vai funcionar assim? Sim, parece meio paranoico, mas é isso mesmo, é essa a ideia. É como se toda vez que um funcionário tentasse abrir uma porta, mesmo tendo a chave, o sistema perguntasse: "Ei, tem certeza? Porque você precisa entrar aqui exatamente às 3 da manhã. É uma verificação constante. A lição é que a segurança não é só um muro alto, né? É um sistema de vigilância 24 horas por dia, principalmente do lado de dentro. Entendi. Mas agora vamos para algo gigantesco. Eu vi uma matéria no IT Forum que me deu uma bugada boa. A NVIDIA, uma empresa que faz peças de computador, me lembro, de placas, não é? Uma coisa assim, está valendo quase 4 trilhões de dólares. Me ajuda a entender. Como é que eu faço isso? Como é que isso é possível? Eu quero fazer para mim também. Pois é, né? Se eu tivesse o segredo ia ser bom. Mas pense na corrida pela inteligência artificial como uma nova corrida do ouro. A Microsoft, a Google, a Amazon, a Meta, a OpenAI, todas são as mineradoras, cavando em busca desse ouro que é a IA. Entendi. Essas são as gigantes que estão desenvolvendo as IAs que a gente usa no dia a dia, né? Exatamente. Só que para cavar elas precisam de uma ferramenta. Precisa ser uma picareta assim ultra potente, específica para isso. A NVIDIA não é uma das mineradoras, não é uma das que constrói soluções de IA. Ela é a única empresa no mundo que fabrica essas picaretas de última geração, né? Que são as placas chamadas GPU. E todas as mineradoras fazem fila na sua porta para comprar essas picaretas. Vou começar a produzir essas picaretas, Fábio. Mas o que tem nessa picareta que a gente chama de GPU que é tão especial? É só ser mais rápida? É mais do que ser rápida, é pensar de um jeito diferente. Um processador normal, como o do nosso notebook, computador, etc., é como um gênio da matemática. Ele é ótimo em resolver uma conta super complexa de cada vez, em fila, uma por uma. Exatamente. Já a GPU da NVIDIA é como um exército com 1000 soldados que resolvem 1000 contas fáceis ao mesmo tempo. Então a estratégia é outra. Mas por que isso é bom para a inteligência artificial? Qual que é a diferença que tem em fazer esse tipo de contas simultâneas? É porque para treinar a IA é exatamente assim que funciona. Né? É um trabalho bruto de repetição de
coisas mais simples. Então você precisa mostrar para a IA 10 milhões de fotos de gatos e dizer para ela o tempo todo: isso é um gato, isso é um gato, 10 milhões de vezes. Entendi. Um trabalho perfeito para o exército de GPU, não para o gênio do processador comum. Por isso, quem controla a fabricação das GPUs, como a NVIDIA faz, controla o ritmo de toda a revolução da IA que estamos vivendo. E já que falamos da teoria, vamos para a prática. O portal UOL publicou sobre como a IA já ajuda em diagnósticos médicos. E um estudo no Archive mostrou que a IA está salvando plantações na Índia. Começando aqui, Fábio, pela medicina. Como é que um software consegue ser melhor do que um médico, se é que consegue mesmo? Não, então, ele não é melhor que o médico, ele é um assistente com uma memória fotográfica infinita. É como eu costumo falar, a IA tem o papel de ser uma assistente, não vai substituir, né? Principalmente o médico. Pensa num radiologista experiente que viu milhares de exames na vida. Agora imagina que uma IA foi treinada com dezenas de milhões de exames do mundo inteiro. Sim. Ela consegue identificar padrões sutis, quase imperceptíveis ao olho humano e alertar o médico. Olha, doutor, essa pequena mancha aqui é muito parecida com o padrão que eu vi em 90% dos casos de tal doença. Vale a pena investigar. Então ela vai fazer tipo de um filtro para, assim, uma triagem inicial para o trabalho médico, né? Sim. Mas a matéria da UOL, ela fala de cuidados sobre o risco também do viés. O que é esse risco de viés? O viés é o grande problema das IAs em geral, né? Imagina que essa IA foi treinada majoritariamente com exames de homens brancos de 40 a 60 anos. Sim. Ela será excelente para esse grupo. Né? Um vício de amostragem, então. Exatamente. Se aparecer um exame de uma mulher negra de 25 anos, a IA pode se confundir, pois nunca estudou aquele perfil direito. É por isso que a diversidade dos dados de treinamento e a supervisão de um médico humano são absolutamente cruciais para o sucesso desse tipo de solução. Não, faz todo sentido, né? Tem que também talvez treiná-lo também de acordo com esses viés. Mas e no caso das plantações? Como é que a IA vê a doença numa folha, por exemplo? Uma plantinha? O princípio é o mesmo, né? Reconhecimento de padrão. Ela não vê uma folha como nós. Ela vê um conjunto de pixels. Sim. Então. Uma câmera num drone sobrevoa a fazenda e a IA analisa essas imagens. Ela foi treinada para saber que um padrão específico de pixels amarelados, num formato X, com 99% de chance, é a doença ferrugem do café, por exemplo. Que interessante. Então ela cria um mapa de calor da fazenda e diz ao agricultor exatamente qual área precisa de tratamento isso é um grande avanço. antes que a doença se espalhe, né? Então é um agrônomo de bolso com visão de raio-x, com supervisão. Fábio, já entendemos que algumas vezes, ou muitas vezes, a grande ameaça vem de dentro da empresa. Mas e quando nós colocamos o perigo dentro do nosso celular? A gente mesmo faz essa cagada. Eu li uma matéria no The Hacker News sobre um alerta de Taiwan a respeito de aplicativos como o TikTok, que todo mundo usa. Qual que é o risco real? Eles veem o que as pessoas estão assistindo? Quem dera fosse só isso, Andressa. O que você assiste ou posta é só a ponta do iceberg. O problema está nos metadados, os dados sobre seu comportamento. Mas traduz isso aqui pra gente. Que dados são esses que eles estão olhando? Pensa que você está num shopping, né? Sim. O que você posta é a foto que você tira na frente da sua loja favorita. Entendi. Os metadados que eles coletam seriam a que horas você chegou no shopping, por que porta entrou, quanto tempo ficou em cada corredor, se olhou mais para a vitrine A ou para a vitrine B, seu ritmo de andar, o que você parou, onde você parou para tomar um café e várias outras coisas. Caramba, é o baita stalker, né? É um dossiê completo da minha vida. Exatamente. Então eles coletam tudo isso, sua localização, lista de contatos, o que você digita, no ritmo da sua digitação. Os outros apps que você usa é a telemetria da sua vida digital. A preocupação de um país como Taiwan é que, em grande escala, com os dados de milhões de usuários, um governo estrangeiro pode usar isso para mapear o comportamento da população, identificar padrões. Então isso é bem importante e muito perigoso, né? Já houve casos, inclusive, desse tipo de vigilância digital ser usada em eleições, como já aconteceu há um tempo atrás. Caramba. Mas, então, vamos continuar aqui. No caso do TikTok, a gente abre a porta. Mas a mesma matéria do The Hacker News falou sobre um grupo Night Eagle. Esse é o ladrão mais tradicional que arromba a porta e entra tudo, quebra o cadeado, é isso? Certo, isso mesmo. Esse é o hacker clássico, né? Só que eles são tão sofisticados que nem sempre precisam arrombar. Como assim? Para entrar um hacker no meu e-mail de trabalho, por exemplo, eu não preciso clicar num link suspeito ou num phishing, alguma coisa assim? Sim, muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, esse é o caminho, né? O clique num link é um erro fatal. Mas no caso do Night Eagle, a coisa é mais embaixo. Eles exploram o que chamamos de vulnerabilidade. Então, todo sistema tem vulnerabilidade, né? Por exemplo, um sistema de e-mail. Suponha que a empresa usa o Microsoft Exchange como um sistema de e-mail. E isso
a gente pode pensar como se fosse um prédio comercial gigante. Os hackers do Night Eagle, então, descobriram que na planta original do prédio, o arquiteto esqueceu de projetar uma tranca para a janela do 15º andar. Isso é uma vulnerabilidade que vai ser explorada. É como se fosse um bug, uma falha no software. É uma falha de fábrica, da arquitetura, da engenharia da coisa, então. Perfeito, exatamente. É uma falha de fábrica. Então eles não precisam enganar o porteiro, né, a recepção. Eles vão direto com uma escada e entram pela janela defeituosa. Geralmente de madrugada, como o nome deles sugere. Isso. É por isso que chefes de TI, né, o pessoal da TI, são tão chatos com aquela mensagem: mantenha seus sistemas atualizados. Então, geralmente, quando tem alguma atualização, tem atualização de segurança para corrigir essas vulnerabilidades. Então, isso é importantíssimo fazer sempre e o mais rapidamente possível. Agora vamos para um assunto que sai da segurança e entra de vez em ficção científica. Eu li na MIT Technology Review Brasil que o CEO da Coinbase, uma empresa de criptomoedas, vai financiar uma startup de edição genética de bebês. Fábio, me ajuda aqui. O que significa editar um gene? Então, pensa no nosso DNA como a planta baixa de uma casa. Sim. Cada instrução, a cor da parede, o tipo do telhado, o material da fundação, é um gene. Às vezes, existe um erro de digitação na planta, uma instrução que diz fazer a fundação com areia em vez de concreto. Isso, na vida real, seria uma doença grave. Né? A edição genética é a tecnologia que permite pegar um lápis e uma borracha e, com extrema precisão, ir até a planta e corrigir aquela única palavra, de areia para concreto, antes mesmo da casa ser construída. Caramba, do jeito que você fala, parece que vai ser uma das maiores invenções assim da história da humanidade, acabar com as doenças hereditárias. Mas a matéria também levanta um debate ético gigantesco sobre eugenia. Eu lembro do filme Gattaca. Né? Onde está o perigo com isso? O perigo é justamente essa linha tênue entre consertar um defeito e adicionar uma melhoria. É o que os filósofos chamam de slippery slope, a ladeira escorregadia. Uma coisa é corrigir uma fundação de areia, para evitar que a casa desabe, né? Obviamente. Outra, completamente diferente, é começar a pegar o lápis e desenhar na planta. Já que estamos aqui, também quero uma piscina no telhado, uma árvore italiana no piso, vista para o mar, etc. Ou seja, construir, né, ou definir bebês com uma cor de olho específica, mais altos, mais inteligentes. Esse é um problema, né? Exatamente, né? Poderia criar aí um abismo social ainda maior, que faria a desigualdade de hoje parecer brincadeira de criança, né? Uma aristocracia genética, onde só muito ricos podem projetar seus filhos sem defeitos para serem perfeitos. Aumentar a dominação, né? Exatamente. Então essa discussão que está na MIT Technology Review é justamente essa, né? Quem vai desenhar essa linha de areia? Onde termina o remédio e onde começa o produto de luxo? É complicado. E para fechar as nossas notícias hoje, nós vamos trazer a conversa para o nosso quintalzinho aqui. O nosso ouvinte, amigo Davi Araújo, que também é diretor de tecnologia, nos mandou uma matéria do canal Meio sobre a corrida dos data centers no Brasil. Primeiro, por que essa corrida de repente, Fábio? Por um único motivo, né? A inteligência artificial, que está aí a razão de tudo. Como a gente falou lá no caso da NVIDIA, treinar IA exige uma capacidade de processamento absurda. E onde fica esse processamento? Nos data centers. Então, com o boom da IA, o mundo inteiro precisa de mais data centers. É uma corrida global. E a matéria do Meio diz que o Brasil tem um trunfo verde, mas o que significa isso, para a gente entender? Significa que a nossa energia é praticamente 100% limpa. Né? Pensa que um data center de IA consome uma quantidade de energia alucinante. Eu já vi várias matérias que falam que uma foto que a gente faz consumiu o equivalente a não sei quantas lâmpadas. Isso, exatamente. A matéria nos dá um número chocante em relação a isso. Só os data centers que estão em construção no Brasil vão consumir o equivalente a uma cidade de quase 600 mil habitantes. Caramba, uma cidade inteira só para alimentar assim, o processamento de inteligência artificial, né? Exato. Agora imagina a pegada de carbono disso e se a energia vier de carvão ou gás. A grande vantagem do Brasil é que a nossa matriz energética vem de hidrelétricas, energia solar, energia eólica. Então uma empresa global pode construir seu data center aqui e dizer ao mundo: minha IA é super poderosa e sustentável, né? Hoje está a preocupação muito grande com sustentabilidade. Sim, é um dos ODS. Né? Sim, nosso selo de energia limpa não é mais um detalhe ecochato, né? Virou nosso maior trunfo econômico nessa nova era. O nosso desafio de sempre, claro, é vencer a burocracia e os impostos para não perdermos essa onda. O imposto faz parte, mas tem que ser justo, né? Sim. Ufa, Fábio, hoje o nosso Beats ficou um pouco maior, porque foi o final de semana, mas depois dessa aula completa, eu acho que o nosso ouvinte merece uma dica, né?
Com tanta coisa acontecendo, o que a gente pode fazer hoje para sentir um pouco mais do controle do nosso mundo digital? Qual é a cereja do Beats de hoje? Opa, pode deixar. Hoje, como a gente falou de problemas de permissões, né? De abuso. Sim. Abuso de... funcionários, né? Que entram nas empresas, né? Abuso de privilégios, né? Sim. A minha dica é uma ação simples, mas poderosa. A faxina de permissões no seu celular. Então a gente acabou de falar de como os apps coletam nossos dados e a porta de entrada para essa coleta são as permissões que nós damos, geralmente sem ler, sem saber, só clicando lá no sim, né? É que a gente tá abrindo o aplicativo, a gente vê aquela telinha, permitir que o app acesse seus contatos, fotos, localidades, a gente só quer seguir, tira isso da frente, a gente aperta o sim para continuar o que a gente tá fazendo, né? Sim, esse é o problema, né? Então a tarefa de hoje é simples. Vá nas configurações do seu celular, encontre a lista de aplicativos e com calma revise um por um. Faça a pergunta lógica. Esse joguinho de paciência precisa mesmo ter acesso ao meu microfone e à minha lista de contatos? Pra quê? Provavelmente não, né? Então, é esse tipo de pergunta e de análise que tem que ser feita para manter nosso equipamento mais seguro. Ok, Fábio, essa é uma dica de ouro. Anotado e vou fazer hoje mesmo. Fábio, muito obrigada por esse papo incrível e super esclarecedor, que aqui a gente tem sempre essa dica, além desse papo todo, que ajuda muito a gente entender o que está acontecendo no mundo digital. Eu que agradeço muito a nossa conversa, como sempre, uma conversa de altíssimo nível. E a todos vocês da comunidade Beats, obrigado pela companhia. Se curtiram, por favor, contem pra gente. Para dúvidas e sugestões, o nosso site é beats.fabioxavier.com.br. E para não perder os próximos capítulos dessa jornada, siga o Beats em sua plataforma de áudio preferida. Eu sou Andressa Carvalho. E eu sou Fábio Xavier. Nos vemos então de novo amanhã. Esse foi o Beats. Até uma próxima.